Hello there, my name is Thiago and this is Inglês Everywhere, the podcast that helps you improve your English. I want to invite you to join me every week to take you to the next level, listening to all kinds of content, stories, interviews, chats, and a lot more. Welcome to Inglês Everywhere. Olá, ouvintes do Inglês Everywhere. Inicialmente, eu quero fazer um agradecimento a todas as pessoas que têm me dado algum tipo de feedback sobre o podcast. Algumas pessoas têm dado retorno bem positivo. Eu fico bastante contente, bastante alegre com essa resposta que eu tenho tido da audiência. Algumas pessoas têm feito algumas sugestões de adaptações que eu também agradeço bastante. Algumas eu já estou levando em consideração para poder pôr em prática já a partir das próximas gravações. Quero também fazer um agradecimento muito especial a todas as pessoas que já participaram através de entrevistas. Já tenho também algumas pessoas com quem eu conversei e já toparam fazer entrevista comigo nas próximas semanas. E quero convidar você que ainda não participou e de repente tem algo para poder acrescentar aqui. A gente pode conversar sobre qualquer coisa, não necessariamente sobre o inglês em si, mas qualquer outra temática, contanto, claro, que a gente possa bater esse papo em inglês, né? E possa agregar conhecimento para a nossa audiência. Você pode entrar em contato comigo diretamente pelo e-mail ingleseverywherepodcast@gmail.com. E a gente troca algumas mensagens para poder agendar, ver a questão de pauta e tudo mais, ok? O episódio de hoje vai ser uma espécie de continuação. Eu resolvi transformar numa série de erros comuns que são praticados em inglês. A minha percepção vai mais através do que eu observo em sala de aula. Então eu estou chamando de erros comuns que brasileiros costumam cometer, mas isso vale também para outras nacionalidades. Em cada episódio da série eu vou tratar de 5 problemas, 5 erros que normalmente são cometidos em inglês. Esses erros normalmente ocorrem por conta da influência imediata do nosso primeiro idioma. Como eu sou professor de inglês e lido bastante com alunos brasileiros, então são percepções minhas a partir de vivência em sala de aula que eu costumo observar. Tá? Mas muitos desses erros eles são válidos também para pessoas de outras nacionalidades. Vamos então ao primeiro erro. Normalmente se aprende que o verbo conhecer e saber em inglês é o verbo know. Então, seguindo essa lógica, ao você falar sobre um país, uma cidade ou um estado que você conhece, você pensaria em usar o verbo know. Então, é bastante comum as pessoas perguntarem: Do you know Portugal? Do you know Brazil? Do you know the USA? No entanto, em inglês não é utilizado o verbo know quando a gente se refere a lugares. Okay? Porque a ideia aqui é de você já ter ido, você já ter visitado, você já ter viajado para aquele lugar. Então a gente tem várias alternativas em inglês. Nesse caso eu poderia perguntar: Have you been to Portugal? Have you been to the USA? Have you been to Brazil? Vamos pensar num exemplo agora em que eu queira dizer que no ano passado eu conheci Portugal. Então, em inglês eu teria algumas alternativas. Eu poderia falar Last year I went to Portugal. Ou Last year I visited Portugal. Ou ainda Last year I traveled to Portugal. Mas não funciona em inglês você falar Last year I knew Portugal. The way that you see the world uniquely. If Rose hadn't been to Nicaragua, if she hadn't taken that family trip, she probably never would have dug deeply enough to find that solution. If you've been to Shanghai and you've seen Putong, it looks like something out of a science fiction novel. I notice a lot of times in these chat boxes, people often ask,
have you been to my country? Do you know anything about my country, right? They want to know what I think of you guys. But, you know, if let's say you're living in the United States, like you might want to it's kind of weird when you're like, have you been to Brazil? And you're in the United States, right? Because it's like, well, maybe not. And then they feel kind of sad that they haven't been to the country. So you're welcome to ask, have you been to that region of the world? Have you been to Europe? Have you been to South America? Like maybe broaden it. Have you been to Africa? Have you been to the Middle East? Have you been to Southeast Asia? Have you been to Asia? Have you been to Russia? Ask a question that's a little broader so that the person can kind of compare with something related to your country or related to the cultures around your country. O know, ele realmente é utilizado no sentido de conhecer e saber, mas para casos mais específicos. Por exemplo, conhecer alguém. I know someone in London. Eu conheço alguém em Londres. No sentido de saber. I don't know the name of the place. Eu não sei o nome do lugar. Ou ainda você ter conhecimento sobre algo. Doctors still don't know much about COVID-19. Okay? E até mesmo saber fazer alguma atividade específica. I know how to play the guitar. I know how to cook. O segundo erro que eu quero acrescentar hoje na nossa lista é a palavra shopping, que ela acabou sendo incorporada na nossa língua portuguesa, é um estrangeirismo, só que em inglês a gente utiliza como shopping center ou shopping mall. Então, o shopping, observem, ele vem antes do substantivo em inglês, né? Shopping mall. É como se fosse um centro de lojas, de compras. O que acontece é que quando a gente faz essa tradução reversa literal do português para o inglês, a gente coloca a palavra shopping como se fosse o núcleo dessa estrutura. No entanto, o nosso núcleo aqui é a palavra mall. Então, como é que ocorre esse erro? Em português a gente fala, eu fui para o shopping. Em inglês, acaba se fazendo a tradução literal, I went to the shopping. No entanto, a forma correta fica, I went to the shopping mall. Ainda assim, é bem comum em inglês, é bem natural você falar, I went to the mall. A palavra shopping acaba sendo facultativa, você pode omitir na sua frase, mas ela nunca vai aparecer sozinha. Então você tem duas opções, ou você fala shopping mall ou shopping center, que são sinônimos, ou então mall, sozinho. The understanding that there's more than just our day-to-day world, you know, going to work and you know, going to the shopping mall or whatever we do. All those things are important, but there's more. So we went to the mall and we told the police that we had lost her, that she was missing. Tyler doesn't usually dress up when we hang out, but I made him put on a button down and some actual pants. And we went to the mall. I felt very much like Miranda from Sex and the City dating Steve. Vale lembrar que a gente também pode utilizar a expressão go shopping no sentido de ir fazer compras, não necessariamente num shopping center, tá? Fazer compras de qualquer tipo. Então, eu posso falar I went shopping in the morning. Eu fiz compras pela manhã, tá? E aí é a mesma palavra de shopping center, shopping mall, mas aqui é utilizado como verbo a ação de ir fazer compras. Not that long ago, I was in LA with my boyfriend and we went shopping. So we went to this store. I have never, ever gone shopping on Black Friday. Who goes shopping at midnight? Hungry people go shopping at midnight. Um outro erro bastante comum em inglês é a gente não colocar objetos para os verbos, né? Em português a gente sempre fala, eu adorei, eu gostei, eu assisti, eu vi. Só que em inglês, quando você coloca essas frases sem o objeto, fica aquela ideia na mente da gente. Tá, mas você gostou de quê? Você amou o quê? Você assistiu o quê? Tá? Muitas vezes numa conversa,
fica meio que implícito, né? No português é natural que fique implícito isso que eu gostei, que eu assisti, que eu vi. No inglês, se é algo que já foi referido anteriormente, você coloca o pronome, tá? Para poder substituir essa coisa, ou seja lá o que for, que foi mencionado antes. Eu vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro. Digamos que em um diálogo alguém pergunte: Do you like chocolate? Né? Você gosta de chocolate? Então você quer dar a resposta: sim, eu gosto. Yes, I like. E aí a gente entra no erro que eu comentei. Sim, eu gosto de quê? Yes, I like it. Nesse caso aqui eu poderia também dar uma resposta curta. Yes, I do. Do you like chocolate? Yes, I do. Se você quiser manter o verbo que foi utilizado na pergunta, então eu falaria yes, I like it. Mais alguns outros exemplos. Thank you for the gift. I loved. Traduzindo literalmente, obrigado pelo presente. Eu adorei. Mas aqui está faltando o objeto novamente. Eu adorei o quê? Eu adorei o presente. Então, thank you for the gift. I loved it. Ele tem que sempre aparecer na frase. E esse é um erro bastante comum no inglês. Mais um exemplo. I have to buy a new shirt. I need it for Christmas. Okay? Então, eu tenho que comprar uma camisa nova. Eu preciso dela para o Natal. Tá? Não funcionaria a gente falar I need for Christmas, que é como a gente falaria em português. Eu preciso para o Natal. Mas eu preciso de quê? Eu preciso da camisa. Como ela já foi referenciada antes, eu uso o pronome para substituir o nome. Ok? Então, I have to buy a new shirt. I need it for Christmas. But I did know this. I knew somehow, even at 23 years old, I knew that if I didn't love it, I couldn't be good at it. And I didn't want to spend my life at it. We would expect that visual learners, or so-called visual learners, would be able to recall more words when they saw them, right? So either when they saw the list or when they saw the actual images. Let's put this all online because people need it and people are benefiting from it and they love it. O quarto erro está relacionado com o verbo casar ou com o substantivo casado, casada. Em português, a gente fala eu sou casado com alguém, né? Por exemplo, ou casada. Eu sou casado com Chris. Então, a tendência é utilizar a preposição with. I am married with Chris. No entanto, a gente não utiliza a preposição with. Tá? Como é que ficaria, então? I'm married to Chris. Então, a gente usa a preposição to. I am married to Chris. É também possível a gente usar o verbo get married, né? I got married to Chris. Eu me casei com Chris. I got married to Chris. Bom, então até então a gente viu I am, I got. I am married to Chris. I got married to Chris. Eu sou casado com Chris. Eu me casei com Chris. É possível também a gente usar o verbo marry sozinho. No entanto, quando a gente usa somente o verbo marry, não tem preposição. Então, se eu quero falar eu me casei com Chris, ficaria I married Chris. Retomando então. I am married to Chris. Eu sou casado com Chris. I got married to Chris. Eu me casei com Chris. E eu posso também utilizar sem o get. I married Chris. Eu me casei com Chris. Nesse caso, quando eu uso somente o verbo marry, não há preposição. She never married him, so that's a long story. August was when I got married to my wonderful husband, who is, we've been married, it'll be 18 years, August 4th. So I'm married to everything in my past. Para confundir um pouco mais, olha só, é possível utilizar a preposição with, mas o sentido muda completamente. Tá? Eu posso falar, por exemplo, they are married with kids.
eles são casados com filhos. Geraria uma ambiguidade isso em português, né? Mas em inglês, se eu falo que they are married with kids, significa que eles são casados e têm filhos. They found that the person would be male, tall, Asian American, live in Hawaii, at least 65 years old, married with children, have his own business, and be an observant Jew. He was married with kids and, happy. So the point is, if you're just married with kids and that's all you got holding your trampoline, it's not enough. O último erro, então, da nossa lista de hoje está relacionado com a ordem de palavras. Em português, a gente fala mais 3 dias, mais 5 dias, mais 10 anos. Em inglês, no entanto, a gente não coloca nessa mesma ordem. O que normalmente eu escuto é as pessoas falarem more 3 days, more 10 years. Mas a gente tem que inverter em inglês. Primeiro a gente usa o número e depois o restante da expressão. Então eu falo 3 more days. I have 3 more days. I have 10 more years. So we'll see, I have only 5 more months in which to complete everything. The final took 2.5 more years before it was even ready for me to send it to an agent. I understand that the politically safe move would be to kick the can further down the road, to defer reform 1 more year, or 1 more election, or 1 more term. But that is not what this moment calls for. That's not what we came here to do. Então, é isso. Quem ainda não ouviu o primeiro episódio da série, basta buscar pelo episódio número 12, que vocês vão ouvir 5 outros problemas, erros que são normalmente cometidos por brasileiros ou estudantes de inglês de diversas nacionalidades. Então é isso, até o próximo episódio. Thanks for listening. You can send me suggestions on Twitter, Instagram, or by voice message. Also, follow us on your favorite streaming platform to check out for the next episode. On EnglishEverywherePodcast.wordpress.com, you can have some further information about our show episodes, including transcripts. See ya!